Fala galera, tudo bem? Professor Leandro Germano na área. Estou trazendo aqui nesse vídeo para você a primeira aula de eletrodinâmica aqui do canal, tá? Um conceito importantíssimo, tá? Quem sabe isso aqui vai virar uma playlist, tá? Corrente elétrica, primeira lei de Ohm, segunda lei de Ohm, geradores, resistores, enfim, vamos lá, vamos com calma, beleza? Então estou trazendo aqui para você, tá? O primeiro assunto aí de eletrodinâmica. A gente já passou dois assuntos aí de eletrostática. Vou deixar o cardzinho para você aqui em cima, caso você queira ver esses dois assuntos iniciais da eletricidade, eletrostática. Falei sobre a constituição da matéria, conceitos iniciais, carga elétrica. Depois eu falei sobre a lei de Coulomb, fizemos exercícios, beleza? Então hoje a gente vai falar sobre eletrodinâmica. Tranquilo? Então vamos à questão? Questão não, né? Vamos ao conteúdo? O conteúdo diz o seguinte, olha só. O que é a corrente elétrica? Se você pudesse olhar para um condutor e pudesse enxergar, tá, as partículas elétricas dentro dele, e enxergar essas partículas elétricas em movimento desordenado dentro do condutor, vamos supor que isso aqui seja um fio, um condutor, um condutor, né? E você enxergar essas partículas em um movimento desordenado, tá? Você, por definição, você não tem corrente elétrica nesse caso. Porque as partículas estão em movimento aleatório. Beleza? Você só vai ter, tá, corrente elétrica, por definição, quando as partículas nesse fio condutor, nesse exemplo aí desse fio condutor, elas tiverem um movimento ordenado. Tá? Ou seja, todas elas estiverem com o mesmo sinal, obviamente, caminhando na mesma direção e no mesmo sentido. Tá? Então, a partir desse momento que você tem aí, por exemplo, num fio condutor, um movimento ordenado, você passa a ter uma corrente elétrica. Só que não é somente dentro de um fio condutor que você pode ter uma corrente elétrica. Você pode ter uma corrente elétrica também dentro de uma solução eletrolítica. Por exemplo, você vai ter os íons aí positivos e negativos, tá? Eles vão estar em movimento ordenado dentro dessa solução. Então aí dentro também você pode ter uma corrente elétrica. A partir do momento que você tem as partículas, dependente do sinal, com movimento ordenado, ou seja, todos de um mesmo sinal, seguindo na mesma direção e no mesmo sentido, por definição, você tem uma corrente elétrica. Corrente elétrica essa que a gente designa, vou pegar aqui um piloto, com a letra I. Beleza? Então aqui eu tenho uma corrente elétrica, aqui eu tenho uma corrente elétrica, aqui também eu tenho o que a gente chama de corrente elétrica. Só que por definição isso é uma corrente elétrica. Ah, já ia esquecendo. Eu falei do fio condutor, falei de uma solução eletrolítica, só que você também pode ter uma corrente elétrica dentro de gás também. Pode ter um gás e dentro dele você pode ter as partículas em movimento ordenado e lá você também pode ter corrente elétrica, beleza? Só que como que a gente calcula, tá, essa corrente elétrica, beleza? Peguei aqui um fio condutor, tá? E dentro desse fio condutor existem as partículas aí de movimento com movimento ordenado. Como que a gente vai calcular a intensidade ou vai simplesmente calcular a corrente elétrica que passa por esse fio condutor, por exemplo, né? A gente tem que pegar a quantidade de carga elétrica que atravessa uma seção transversal desse fio no tempo. Então, esse A aqui, ó, significa área, beleza? Então, você aqui tem uma área, você tem uma áreazinha aqui, ó. Eu quero calcular a quantidade de carga que atravessa essa área no tempo. Então, se você conseguir fazer isso, e dá para fazer isso através da nossa formulazinha aqui, ó, você pode pegar a quantidade de carga elétrica, que atravessa, deixa eu só ajustar a página aqui, ó, que atravessa essa seção transversal no tempo, onde, trocar só o piloto aqui, ó, isso aqui vem ser a nossa carga. Lembrando
das aulas iniciais, beleza? Essa carga aqui, a gente calcula assim, ó, N vezes E. Quer ver o que é isso daí mais especificamente, mais detalhado? Vou deixar o card aqui de novo, ó, da nossa primeira aula, beleza? E isso daqui vem ser o tempo, beleza? Só que tanto a carga quanto o tempo, eles têm que estar no sistema internacional. Unidade de medida de carga dentro do sistema internacional é o Coulomb, que a gente abrevia com a letra C, que está lá na nossa primeira aula, beleza? E o tempo, unidade de medida de tempo no sistema internacional é o segundo, que a gente abrevia com a letra S. Então, quando a gente faz Coulomb sobre segundo, ou seja, a corrente elétrica vai ser Coulomb sobre segundo, fazendo uma análise dimensional, isso tem que dar um ampere, que a gente vai simbolizar com a letra A escrita dessa maneira. Não é a letra A escrito assim, tá? Dessa maneira. Isso aqui não é um ampere. Vejo muito aluno fazer isso daí, não é? Você já estava querendo fazer, não é? Pode dizer para mim. Então, o ampere, ele tem que ser escrito dessa maneira, grafado dessa maneirazinha aí, beleza? Então, é essa maneira que a gente vai calcular a corrente elétrica, tá? Carga sobre tempo. Não podemos esquecer que a carga elétrica é o número de portadores de carga vezes a carga elementar. Quem é a carga elementar? Primeiro vídeo é a carga do elétron, beleza? Para quem não lembra aí, a carga do elétron menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Beleza? Essa aí é a carga do elétron. Essa aqui é 1,6, tá? Não parece não, mas é um 6. Beleza? Então, nós temos aí como calcular a intensidade da carga elétrica. Já entendemos o que é uma carga elétrica. Agora a gente já sabe calcular a intensidade da carga elétrica e sabemos também a sua unidade de medida, né? Professor, gráfico de novo? Sim, gráfico de novo. Você pode ter situações onde o camarada ele te dá um gráfico onde você vai ter aqui, deixa eu só mudar o piloto aqui, você tem a corrente e o tempo. Ele vai te dar uma curva, nesse caso essa aqui é uma curva de uma corrente alternada, né? E pode te pedir a quantidade de carga que atravessa aquele condutor dentro desse intervalo de tempo aqui, ó, de T1 a T2. Qual a quantidade de carga que atravessa esse condutor nesse intervalo de tempo de T1 a T2 segundos, tá? 2 segundos, 3 segundos, 10 segundos, 1 hora, 2 horas, enfim, tá? Só que tudo tem que estar dentro do sistema internacional, beleza? Isso aqui tem que estar em ampere, isso aqui tem que estar em segundo. Para saber a quantidade de carga que atravessa esse condutor, pode ser um fio, pode ser uma solução eletrolítica, pode ser um gás, você tem que fazer a área desse intervalo de tempo aí, ó. Nesse caso, esse intervalo de tempo configura essa área que está em verde aí para você. Então, a quantidade de carga elétrica que vai atravessar vai ser numericamente igual à área. Só que essa figura geométrica aqui não dá, gente, não é uma figura plana, plausível, né? Isso daqui a gente vai resolver com integral, por exemplo, né? Só que aqui você tem que revisar, se não sabe, tem que revisar as áreas das figuras planas, como o quadrado, a área da figura plana do triângulo, até mesmo de um trapézio, beleza? Então, áreas de figuras planas, tá? A gente vai ter que saber. Vocês vão ter que saber aí para resolver alguns exercícios aqui, ó. Então, figuras planas. Então, você vai ter que saber a área dessas figuras planas para poder seguir aqui no assunto, tá? Mais uma vez, ó, a área do triângulo, a área do quadrado, a área do trapézio. Isso dá, infelizmente ou felizmente, vocês vão ter que saber, beleza? Então, o próximo passo agora, o que é? Exercício, colocar alguns desses conceitos em prática. Vamos lá? Então, galera, voltando aqui para resolver
algumas questões, na verdade 2 questões, sobre esse assunto de corrente elétrica. Eu trago aqui para você uma questão, tá, de gráfico, que a gente acabou de falar, né? Essa questão diz o seguinte: o gráfico mostra a variação da corrente elétrica I em ampere num fio em função do tempo t em segundos. Qual a carga elétrica em coulomb que passa por uma seção transversal do condutor nos 4 segundos, nos primeiros 4 segundos? Então ele quer aqui, ó, de 0 até 4 segundos. Então a gente tem que olhar e delimitar e ver o quanto que esse tempo aqui, que figura geométrica ele delimitou para a gente. Então se a gente pegar aqui, ó, e ver aqui essa figura geométrica, isso aqui vai ser um trapézio, ó. Essa figura geométricazinha aqui, ó, vai ser um trapézio. Então a gente vai ter que calcular a área do trapézio para descobrir a quantidade de carga. Lembra que a quantidade de carga é numericamente igual à área. Nesse caso aqui, é a área do trapézio. Então, como que a gente calcula a área do trapézio, né? A gente vai pegar aqui a base maior do trapézio mais a base menor do trapézio vezes a altura do trapézio e dividir isso aqui tudo por 2, correto? Deixa eu só... acho que exagerei um pouquinho aqui. Isso aqui tudo dividido por 2, beleza? Só que quem vencer a base maior do trapézio? A base maior do trapézio vence essa partezinha aqui, ó, de 0 a 4. A base menor do trapézio, isso aqui é Bzão, isso aqui é Bzinho, e a distância entre as bases vem ser a nossa altura. Então, substituindo esses valores, a gente sabe que a área vai ser numericamente igual, tá? Numericamente, hein? Então, a base vale 4, maior, né? A base menor vale 1, vezes a altura, que vale 4, isso aqui tudo dividido por 2. Então, aqui a quantidade de carga vai ser, isso aqui vai dar 5, correto? Aí vai ficar 5 vezes 4, 20, dividido por 2. Então, isso daqui vai dar 10 coulomb de carga. Então, aí nos 4 primeiros segundos, tá? Essa é a quantidade de carga que vai atravessar esse condutor, beleza? Então, vamos para a próxima questão. Próxima questão, questão de número 2. Fala o seguinte, ó. Em uma tarde de tempestade numa região desprovida de para-raios, a antena de uma casa recebe uma carga que faz fluir uma corrente de 1,2 vezes 10 elevado à quarta ampere, em um intervalo de tempo de 25 vezes 10 elevado a menos 6 segundos. Qual a carga total transferida para a antena? Então, olha só, primeira coisa, como que a gente calcula a corrente elétrica, né? Corrente elétrica é igual a quantidade de carga dividido pelo tempo, beleza? A corrente elétrica foi fornecida aqui, ó. A corrente elétrica aqui, 1,2 vezes 10 elevado a 4 ampere. Então, aqui, ó, 1,2 vezes 10 elevado a quarta, igual a quantidade de carga, queremos saber, dividido pelo tempo, 25 vezes 10 elevado a menos 6. Ora, se eu quero saber a quantidade de carga, então o 25 vai multiplicar o 1,2, correto? Então aqui, ó, a gente vai ter que a quantidade de carga vai ter que ser igual a 1,2 vezes 10 elevado à quarta vezes 25 vezes 10 elevado a menos 6, tá? Fazendo essa conta, você vai ter aqui que 30 vezes 10 elevado a menos 2. Aí você fala, pô, Leandro, mas não tem isso daqui como resposta. Realmente, tirando o expoente, é menos 2, é como se você estivesse pegando 30 dividido por 100, você vai encontrar esse valorzinho de carga aqui. O gabarito, então, é a letra C. Beleza? Galera,
Espero que vocês tenham gostado da resolução dessa questão. Curtam, compartilhem esse vídeo, me sigam nas redes sociais e até o próximo vídeo. Valeu!